Muito bem, boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de hoje, o nosso topic, para tratarmos de um tema muito atual e muito pertinente e que suscita muita discussão ainda, referente à proteção da marca de forma na legislação vigente. O propósito é examinar esse tema na ótica e na perspectiva da legislação e jurisprudência da União Europeia e examinar os seus requisitos. São requisitos específicos, muitas vezes difíceis de serem transpostos, e entender essa sistemática da União Europeia é de grande valia para compreendermos a aplicação desse tema no regime jurídico brasileiro. Então, tem alguns tópicos que vão ser tratados, eu serei breve na minha apresentação do tema, no sentido de que os palestrantes, os que são os protagonistas da tarde de hoje, vão ter a oportunidade de abordar isso, questões específicas quanto à forma comum e vulgar, a dissociação da funcionalidade, né? Os direitos envolvidos de marca, desenho industrial e, eventualmente, concorrência desleal, né? A questão da funcionalidade e aspectos estéticos são alguns dos tópicos que serão abordados à luz da legislação vigente e com uma perspectiva prática, com casos práticos bastante elucidativos e ilustrativos. Feita essa abordagem, eu vou apresentar os palestrantes de hoje, e é com muita honra, com muita satisfação e com muita alegria, né, que eu me vejo hoje do lado de duas grandes figuras de um conhecimento jurídico muito sólido, né, e muito inspirador para todos que atuam nessa área, e também duas figuras muito queridas e muito amigos. Então, unir o muito útil ao muito agradável, né? Então, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do primeiro palestrante, doutor Vitor Palmela Fidalgo, e não vou também ler todo o currículo dos dois, porque isso tomaria quase que o tempo todo do painel, então não é possível isso, mas destacar os aspectos principais. Doutor Vitor Palmela é especialista em propriedade intelectual, com uma atuação acadêmica muito consistente, muito sólida, é assistente convidado da Faculdade de Direito de Lisboa, né? Mestre pela Universidade de Lisboa, doutorando por essa mesma universidade, né? É membro do Centro de Investigação de Direito Privado e diretor jurídico da Inventa International. A doutora Ana Pereira da Silva, ela é também, igualmente, com uma atividade acadêmica também bastante sólida e com uma atividade profissional muito intensa também nessa área, também mestre pela Universidade de Lisboa, né? Doutoranda também por essa mesma universidade e também é advogada militante durante muitos anos, com trabalhos publicados nessa área e também advogada na área de propriedade intelectual e com uma atuação intensa na coordenação do curso de pós-graduação patrocinado pela Associação Portuguesa de Propriedade Intelectual. Então, esses eram os aspectos mais relevantes da formação dos ilustres palestrantes, e eu, nesse momento, já tendo feito a introdução, acho que é meu dever, neste momento, me retirar e passar a palavra ao primeiro palestrante, doutor Vitor Fidalgo, que, com muita alegria, eu recebo hoje e vai nos brindar uma palestra sobre esse tema. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor António Murta. Eu partilho essa mesma alegria de estar aqui neste painel e com a BPI. Aliás,
eu gostaria desde já de agradecer à BPI, este congresso que é um congresso muito cotado a nível internacional, agradecer o convite à BPI na pessoa da doutora Érica, agradecer também o convite à Murta Goianes e dizer que também é uma alegria estar perante craques, não é? Que é como são o doutor António Murta e a doutora Ana Pereira da Silva nestas matérias. Além de serem uns grandes craques na área da propriedade intelectual, são também os grandes amigos e por isso é realmente uma alegria estar aqui e, enfim, espero que esta matéria seja uma matéria de interesse. Eu acho um tema bastante interessante. É um tema difícil, não é? É um tema difícil, que ainda assim, apesar de termos alguma jurisprudência e doutrina, não é abundante, não é? Mas ainda assim concordo com as palavras do Dr. António Murta, que, digamos que esta palestra poderá ser um bom ensaio para algumas questões que possam vir a surgir no direito brasileiro, não é? E por isso, eu com muita alegria que eu estou aqui e que irei partilhar algum do conhecimento académico e prático que tenho tido nesta matéria. Eu vou colocar aqui o cronómetro, porque eu corro o risco de me perder no tempo e então é melhor ser controlado e por isso mesmo vou aqui contar. Enfim, como eu vos disse, esta matéria é uma matéria muito específica, difícil, mas o facto de ser difícil não deixa de ser interessante ao mesmo tempo. Digamos que o ponto de partida e o problema é o facto de as formas serem protegidas, não é? E neste caso nós vamos falar de forma específica na funcionalidade estética e, como todos aqui saberão, as formas poderão ser protegidas desde logo por desenho ao modelo, aquilo que no Brasil se denomina de desenho industrial, desde que, obviamente, o caráter singular e a novidade estejam preenchidas. Também poderá ser protegida a forma por direito de autor, naturalmente contando que a originalidade seja preenchida. A questão aqui surge a marca, não é? E, por princípio, as formas também poderão ser protegidas por marca. Embora surja desde logo aqui um problema de objeto, não é? As marcas têm como objeto sinais, não é? E por isso digo eu que não será exagero dizer que, ao contrário das palavras ou logotipos, não é? Logotipos aqui não de forma técnica ou jurídica, as formas não serão usualmente apreensivas como sinais. Isto porquê? Porque lhes falta informação que é necessário transmitir, ou seja, um sinal é nada mais nada menos que, em termos económicos, um atalho para uma informação. E por isso parece que, ab início, isto falta às formas, ou seja, por uma questão de princípio, parece que não são ou não podem ser constituídas como sinal. Mas o que é certo é que está prevista essa possibilidade, embora de forma restritiva. Aliás, eu diria que isto vai na sequência ou no seguimento do princípio que normalmente se diz no direito das marcas, que é o da independência entre o produto e a marca em si. Esta falta de independência poderá existir no caso da forma e por isso é que a legislação vigente é tão preocupada com a proteção deste tipo de sinais, não é? Como última forma de proteger as formas, obviamente está a concorrência desleal, embora, obviamente que neste regime não está em causa um direito subjetivo em si, mas obviamente condutas ou comportamentos entre concorrentes, não é? Mas ainda assim é uma forma de ser protegida. Aliás, na década de 80, na Europa, alguns países rejeitaram esta proteção através da concorrência desleal, como a Suécia, mas outros acolheram-na, como a Alemanha, a Dinamarca, não é? Por isso não é algo que seja totalmente despiciente. Esta proteção, obviamente, poderá ser subsequente ou simultânea, ou seja, eu posso acumular, em princípio, diversos direitos de propriedade intelectual sobre o mesmo bem intelectual, não é? Embora isto poderá gerar problemas, não é? E quais são os problemas que poderão ser gerados com este tipo de acumulação, não é? Ou com proteção das formas por marca? Desde logo, uma questão de distorção concorrencial. Isto porquê? Uma vez que é permitido um agente económico se apropriar de formas, estas deixarão, obviamente, de estar disponíveis para os concorrentes e, por isso, poderá existir aqui uma distorção concorrencial.
A segunda questão é um desequilíbrio no sistema dos direitos de propriedade intelectual. Eu diria, de acordo com um dogma que é normalmente aceite, cada um dos direitos de propriedade intelectual é construído com base em duas premissas. Desde logo, por um lado, um minucioso balanceamento dos vários interesses privados que se protegem e, por outro, os interesses da livre concorrência. E por isso, digamos que o problema é este, ou seja, ab início, as marcas não são vistas como sinais, as formas não são vistas como sinais, mas a lei, como nós iremos ver, admite esta proteção, embora de forma restritiva, e isto poderá gerar problemas, desde logo, a distorção concorrencial e um certo desequilíbrio no sistema de propriedade intelectual. Mas, como eu vos disse, esta proteção é possível. E é possível tendo em conta três tipos de restrições. Ou seja, nós olharmos para o artigo 4, número 1, a linha E da Diretiva de Marcas, que tem equivalente nos artigos 209, número 1b do Código de Propriedade Industrial Português, do 7º, número 1e do Regulamento de Marcas da União Europeia. Como é sabido, a Diretiva de Marcas o que faz é harmonizar as diversas legislações a nível europeu, onde se inclui nomeadamente a portuguesa, não é? E refere o seguinte: apesar de ser possível esta proteção das formas com marcas, existem três tipos de restrições. A primeira é o facto da forma ser constituída exclusivamente, ou melhor, o facto do sinal ser constituído exclusivamente pela forma ou por outra característica imposta pela natureza dos produtos. A segunda restrição tem que ver com o facto de o sinal ser constituído de forma exclusiva pela forma ou por outra característica dos produtos necessária à obtenção do resultado técnico. Esta parte irá, e muito bem, ser referida pela doutora Ana Pereira da Silva. E depois o nosso tema, que é o facto de o sinal ser constituído por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos. Ou seja, existe aqui esta questão que tem que ver com um requisito estético. Ou seja, este requisito negativo, este terceiro que nós iremos estudar, tem que ver com o seguinte: a lei parece impedir que a mais-valia estética de um produto obtenha, de forma indireta, a tutela reservada aos sinais distintivos. E iremos ver até que ponto é que essa proibição poderá atuar e, digamos, qual é o estado da arte nesta matéria. Apenas um pequeno pormenor antes de avançarmos. Estas limitações que estão previstas no artigo 4º e também no Código do PI português e no Regulamento de Marcas europeu, elas operam de forma independente. Ou seja, são limitações que são independentes umas das outras. Nada obsta a que, por exemplo, seja determinada que uma forma caia no âmbito de mais do que um requisito de proibição. Ou seja, poderei chegar à conclusão que aquela forma cai na linha B, cai no número 2 ou número 3. Nada obsta a que isso aconteça. Ou seja, este tipo de proibições não são cumulativos. Funcionam de forma independente. Esta é uma questão que vale a pena ser referida. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são interessantes, como o caso da peça do Lego, não é, de cor vermelha, o caso no sapato sol vermelho, dos sapatos Louboutin, não é, que são conhecidos mundialmente, e a forma do chocolate Ritter. Este último caso é um caso muito recente que teve lugar no Supremo Tribunal Alemão. E só para título de curiosidade, a título de curiosidade, estes dois últimos casos foram concedidos e protegidos com marcas de forma, enquanto o primeiro não foi. Ou seja, a peça do EGA, de nível europeu, não foi protegida, embora alguns países tivessem aceitado este tipo de proteção, como a Alemanha, por exemplo, mas a nível europeu não o foi, embora esses dois últimos casos, o sapato sol vermelha e a forma do chocolate, foram aceitos de proteção, no caso da sapato sol vermelha no Benelux e no caso do chocolate na Alemanha. E, em todos estes casos, a questão sobre o valor substancial do produto ou da forma foi colocado em cima da mesa. Então, qual é, digamos, a evolução histórica e a discussão que tem existido sobre este tema? Enfim, este tema, antes da harmonização que existiu na Diretiva de Marcas Europeia, foi um tema bastante discutido.
Ou seja, os autores e a jurisprudência não eram certos nessa questão, ou seja, existia uma parte da jurisprudência dos autores que diziam que é possível proteger marcas de forma, especialmente marcas tridimensionais, e uma parte dos autores que diziam que não era possível porque uma forma por si não era um sinal. Não é? E então isto gerou aqui uma grande distorção a nível europeu, e como digamos que o objetivo do mercado comum será harmonizar todas essas questões, foi preciso atuar a nível da diretiva. E por isso é que a diretiva veio prever, em 1988, de forma expressa, a admissibilidade da proteção deste tipo de sinais. E aqui eu diria que, ao olhar para a literatura da época, pelo menos quando esta questão foi regulada a nível da diretiva, aliás, já tinha sido regulada antes, e foi essa a inspiração da diretiva europeia por a lei de marcas do Benelux de 1971, mas eu diria que o seguinte, quando esta questão foi tornada admissível pela diretiva, existiram aqui dois tipos de abordagens. Uma abordagem mais otimista, uma abordagem mais pessimista. Ou seja, digamos que para alguns isto foi visto de uma forma bastante doce, para outros foi visto de uma forma bastante amarga, não é? Então, obviamente, para muitos agentes económicos, a possibilidade de proteger formas através do regime de marcas foi vista como uma oportunidade única de encontrar novas formas de inovar na comunicação com os clientes, não é? Aliás, há alguma doutrina interessante também esta questão que refere que a acumulação de direitos de propriedade intelectual não é em geral um problema, sendo talvez um resultado da progressiva expansão dos direitos intelectuais, que acompanhou a crescente natureza multifacetada destas várias criações intelectuais, tanto na área da inovação técnica como na área da inovação estética, mas também houve quem olhasse para isto de forma bastante pessimista e dissesse que, enfim, como foi referido pelo professor Guidini, o professor italiano, dizia que, enfim, isto aqui é apenas uma forma de ultrapassar os limites de âmbito temporal impostos por outros direitos industriais, como é o caso da patente ou dos desenhos ou modelos, ou até passando para outro prisma, pelos direitos de autor. Ou seja, basicamente era visto de uma forma pessimista como o triunfo do mercado ou das grandes empresas sobre esta matéria. Ou seja, basicamente foi visto de uma forma que este regime tinha como objetivo principal ultrapassar as barreiras temporais que existiam noutros tipos de direitos, como as patentes, desenhos ou modelos ou direitos de autor. Quanto à questão específica do nosso tema, eu diria que esta proibição de registro relacionada com a funcionalidade estética tem sido ainda mais controversa. Tão controversa que alguns autores chegam a propor a sua eliminação. Aliás, é interessante, existe um artigo muito recente, de 2014, do professor holandês Charles Gillen, que refere expressamente que este requisito de proibição deve ser eliminado porque só causa confusão. E, aliás, quando a última revisão do Sistema Europeu de Marcas, o Instituto Max Planck, que estava, digamos, foi encarregado de estudar essas alterações, veio mesmo propor a eliminação deste requisito. A questão é que ele não foi aceito pela Comissão Europeia e continuou lá, não é? Como continua hoje em dia, e por isso teremos de lidar com eles. E então, eu diria, qual é a grande dificuldade deste requisito do valor substancial do produto? É que é muito difícil verificar em que situações é que a forma representa uma mais-valia estética. Isto porque, em maior ou menor medida, a forma exerce sempre, ou quase sempre, uma influência nas escolhas dos consumidores. E por isso nunca podemos dizer que as formas dos produtos têm uma neutralidade estética. Não têm. Caso contrário, teríamos de aceitar que só poderiam ser registados como marcas produtos com formas banais, não é? Ou seja, quase todos as formas de produtos têm um valor estético e por isso é que é muito difícil lidar com este requisito e por isso a confusão que tem existido à volta dele. Enfim. Quais são os fundamentos dogmáticos das restrições? Eu diria o seguinte, diria que em termos metodológicos existe aqui um objetivo comum de qualquer tipo de proibição de registro baseado na forma e um objetivo concreto. O objetivo comum tem a ver com o facto seguinte, que é o de possibilitar que as formas dos produtos
bem como outras características, permaneçam livres para serem usadas pelo público. Eu diria que isto é um objetivo, um fundamento dogmático que está subjacente a qualquer tipo de proibição quanto às formas de marca, seja a proibição pela natureza do produto, seja a funcionalidade técnica, seja a funcionalidade estética. Depois existe um objetivo concreto do regime que eu vos estou a apresentar, que é o regime da funcionalidade estética, que é impedir que os agentes económicos consigam obter uma proteção pelo direito de marca e, por isso, proteção essa que é potencialmente perpétua, e por isso consigam ultrapassar as barreiras que existem normalmente noutro tipo de regimes, como o Daniel Modelo ou como o direito de autor, não é? Que, como sabem, são limitados temporalmente. Como nós iremos ver no fim da minha exposição, eu critico este segundo objetivo concreto. Eu acho que este entendimento deverá ser ultrapassado, até porque existe acumulação e ela é totalmente possível. Aliás, este objetivo concreto foi tanto referido no caso OC, que era um caso onde estava em causa, nós iremos ver a seguir, em causa uma cadeira para crianças denominada Trip Trap. E basicamente era uma cadeira que tinha travessas e barras em forma de L, tinha ganho vários prémios, então digamos que o titular tentou o registro através da marca. Este objetivo concreto foi também referido num caso muito atual, que saiu agora em 23 de abril de 2020, que é o caso Gombok, que além de ter questões relacionadas com a funcionalidade técnica, tinha ainda também questões relacionadas com funcionalidade estética, porque basicamente era um objeto que permitia que este funcionasse como um brinquedo. Nós iremos ver também uma imagem para vocês perceberem o que é que está aqui em causa. E esta característica do objeto consistia em que o mesmo voltasse sempre à sua posição de equilíbrio. É aquilo que nós em Portugal chamamos o sempre em pé, ou no Brasil creio que se chamam o João Bobo, não é? E então o Instituto Húngaro, que depois esta questão chegou ao Tribunal, o Tribunal Húngaro colocou a questão ao Tribunal de Justiça da União Europeia, vinha dizer que a forma tridimensional do produto tinha um estilo impactante e atrativo e por isso, digamos, dava um valor substancial e por isso mesmo não deveria ser registado. Enfim, já iremos ver essa questão. Uma última nota quanto à questão dos fundamentos dogmáticos. Existe aqui uma questão importante que é, como está assinalado no PowerPoint, os interesses em causa são tão relevantes que este tipo de proibições absolutas de registro não são passíveis de serem ultrapassadas através do secondary meaning. Eu penso que, por exemplo, é uma questão aberta no Brasil, na Europa isto não é possível. Ou seja, na prática, o uso intensivo da marca e a sua publicidade podem fazer com que haja uma notoriedade ou uma distintividade adquirida pelo uso, mas ainda assim nunca será passível de ser ultrapassado. Ou seja, basicamente o direito assinala que a disponibilidade das formas para o público é mais relevante, mesmo que exista, num determinado caso concreto, um risco de confusão por parte dos consumidores. Obviamente que esta questão não obsta a que a própria forma adquira caráter distintivo quanto à distintividade intrínseca. Ou seja, isso possibilitará, por exemplo, que nós consideremos a forma distintiva. Contudo, não permitirá que esta proibição seja ultrapassada. Aqui existe alguma semelhança com aquilo que se diz as marcas imorais, ou seja, as marcas que violam os bons costumes da ordem pública, uma vez que a sua limitação de registro também não é passível de ser ultrapassada pela aquisição de caráter distintivo. Então, quais são os requisitos para esta proibição da funcionalidade estética? Desde logo que os sinais sejam constituídos exclusivamente com o quê? Com a forma ou por outra característica e que essa forma ou outra característica confira um valor substancial ao produto. Nós iremos ver em detalhe que requisitos serão esses. Desde logo a questão de serem constituídos exclusivamente. E há aqui uma decisão importante no caso OC de 2013, que refere o seguinte: o conceito de forma que confere um valor substancial ao produto não pode ser apenas limitado às formas dos produtos que tenham exclusivamente um valor artístico ou ornamental, sob pena de não cobrir os produtos que possuam, para lá do elemento estético, outras características funcionais essenciais. Esta decisão tem sido lida de duas formas.
Há quem diga que o valor substancial, então, não se não se fica apenas pelo valor estético, o que eu discordo, e há outra parte que diz, que eu concordo, que o tribunal diz é o seguinte: sempre que para além do valor substancial estético exista outro tipo de valor não estético, como por exemplo a segurança, ou até a comodidade, ou até a eficácia do produto, isso não obsta a que se aplique este regime. Isso é verdade. Ou seja, eu não posso excluir a aplicação deste regime pelo facto de existir outro tipo de valor substancial no produto, como o facto de ele ser muito seguro. Okay? O que está aqui em causa é apenas o valor estético desse mesmo produto. Depois que essa funcionalidade tem uma forma, ou outra característica. Começando pela forma, existe aqui um caso interessante que eu coloquei aqui, não coloquei em português porque neste caso não foi traduzido para o português, normalmente eles são disponibilizados, quando são casos, este caso como é mais antigo não o foi, mas é o caso P-Design. Neste caso estava em causa duas marcas figurativas e suscitou-se a questão de saber se essas marcas figurativas iriam ou não violar os requisitos ou, digamos, as proibições relativas à forma de marca. Bom, o primeiro pensamento é, então, se estão em causa marcas figurativas, então não caem no âmbito da forma. Depois o tribunal veio entender o contrário e veio referir o que é forma, não é? Isto porque o tribunal veio dizer o seguinte, que é possível, através de vários elementos de prova, constatar que naquele tipo de registro as marcas são dissimuladas de marcas figurativas. Isto é, apesar de serem registadas como marcas figurativas, elas pretendem em si, assim, proteger marcas de forma. E neste caso o que estava em causa eram cabos de facas, não é? E então, qual é a importância deste acordo? A importância é que quando está a analisar este requisito da forma, não poderemos apenas encarar uma forma tridimensional. Ou seja, poderão estar em causa marcas figurativas ou mistas em que o que se quer proteger é a forma do produto e por isso mesmo também deverão estar sujeitas às proibições das marcas de forma. Obviamente que eu concordo com esta solução, uma vez que se pretende construir um sistema justo e equitativo de concorrência, que não seja, digamos, limitado por direitos exclusivos de marcas que não devem ser concedidos, deverá ter-se em conta na análise da representação gráfica qualquer tipo de elemento. Não é? E, além disso, é admissível, em termos teóricos, que um sinal cumpra todos os requisitos de clareza e precisão, mas ainda assim, para aquele que examina o sinal, não seja possível verificar efetivamente qual é a representação gráfica do mesmo. Ou seja, identificar todas as características essenciais. E por isso, o que se retira deste artigo é o seguinte: quando a lei diz forma, poderá estar aqui em causa formas bidimensionais e não apenas formas tridimensionais. Basicamente, a marca de forma é o género do qual a marca dimensional é um tipo, não é? Devemos ter em conta todo o tipo de elementos, sob pena de um agente económico conseguir ultrapassar este regime das proibições absolutas, registrando marcas figurativas ou mistas, não é? E não marcas tridimensionais. Aliás, esta questão é interessante, que foi levantada no caso do sapato sola vermelha do Lobotan, em que o tribunal, enfim, de forma um pouco, eu diria, o Tribunal de Justiça da União Europeia, de forma um pouco disparatada, veio dizer que a forma como estava representada o sinal não era uma marca de forma, quando aquilo efetivamente era uma marca de forma, mas estava registado como marca figurativa. Ou seja, o que interessa, sim, é a substância e não questões procedimentais. Depois temos, por forma, outra característica. O que é isto de outra característica? Bom, basicamente isto foi uma alteração que foi feita agora recentemente com a Diretiva de 2015, porque no âmbito da Diretiva de 2008 existiam dúvidas se as proibições de registro das marcas de forma poderiam ser estendidas de forma analógica a outro tipo de sinais, por exemplo, marcas sonoras, marcas de cor, marcas de movimento, marcas de posição, não é? Uma vez que, obviamente, que estes sinais também poderão levantar preocupações semelhantes. Basta pensar no facto de eu registrar com marca um ruído do motor que tem um desempenho na função do veículo, não é? Ou um sabor de chocolate para chocolate, não é?
E então, com esta alteração legislativa, estas dúvidas deixaram de ser questionáveis. Eu diria que, ainda assim, esta alteração é apenas interpretativa, porque eu acho que do conceito de forma isto já poderia ser retirado. Ainda assim, é uma alteração importante, porque passou a ser possível aplicar este requisito a qualquer tipo de situação e não apenas a formas de marcas em si. Poderão estar em causa outro tipo de características, como o caso que eu vos disse de um ruído do motor que tem uma função no desempenho do mesmo. E depois, a forma de encontrar o que é o valor substancial, não é? Enfim, basicamente temos aqui, em termos de critérios, temos tido aqui o chamado duplo teste, não é? Consiste em 2 etapas. Desde logo, identificar as características do sinal, identificar as características essenciais do sinal. Isto foi referido tanto no caso Lego como no caso Gombok, que é um caso bastante recente. Como, em segundo lugar, determinar se as características respondem a uma função estética do produto. Isto porque, obviamente, que aqui será a parte mais complicada de todo este processo. O que é que significa substancial? Significa importante? Relevante? Significa essencial? Significa que tem grandes dimensões? Enfim, não existe uma definição, embora alguns autores têm ensaiado alguns tipos de critérios. Por exemplo, há quem diga que está em causa aqui um critério monetário, não é? Ou seja, que sendo um produto muito caro, irá ser excluído de proteção, porque isso dá um valor substancial, embora eu discordo desse critério, pois se nós seguíssemos esse entendimento, iríamos excluir todos os produtos de luxo, não é? Depois há quem diga que o que está aqui em causa é aqueles produtos que têm maior valor comercial, ou seja, aqueles que são mais vendáveis, não é? Enfim, discordo igualmente, pois eu acho que esse critério é imprestável pelo facto muito simples de que hoje em dia a forma constitui sempre um valor de qualquer ou da maioria dos produtos, não é? E por isso, digamos, aferir isso através de um valor comercial, eu diria que é um valor bastante abstrato. Então, o que é que a nossa jurisprudência tem dito? O advogado-geral, no caso OC, e este critério foi depois seguido pelo próprio tribunal, veio dizer que quando temos de verificar na funcionalidade estética se existe ou não um valor substancial dos produtos, temos de ter em conta diversos critérios. Desde logo, natureza dos produtos, o valor artístico da forma, a especificidade dessa forma em relação a outras geralmente apresentadas no mercado, a diferença de preço, a implementação por parte do produtor de uma estratégia promocional que destaque principalmente as características estéticas do produto em causa. Enfim, são critérios que foram sugeridos pelo advogado-geral e que foram aceitos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, e por isso, em termos de segurança jurídica, eu diria que são aqueles que, hoje em dia, na nossa legislação vigente, deverão ser prosseguidos. Enfim, então, e pergunta-se, qual será... Estou só a ver o tempo, porque eu... Enfim, mas ainda estou em tempo. Qual será, então, o papel aqui da percepção do público, não é? Como sabem, a percepção do público relevante tem um papel de primordial importância para aferir da distintividade da marca, não é? E aqui o que se questiona é, então, e será que devemos levar em conta a percepção do público ou não? Enfim, em termos de jurisprudência, e fazendo uso aqui do caso Gombok, que é um caso, como eu vos disse, bastante recente, e lá está a figura que eu vos disse há pouco, isto era o brinquedo, não é? Ele tem uma forma que foi estudada de forma matemática e foi até protegida por patente, e está protegida por desenho ao modelo, e como esse desenho ao modelo está a terminar, o titular quer agora proteger por marca. Mas no caso em específico, onde esta questão foi levantada, o tribunal veio menosprezar a percepção do público como um elemento decisivo. Disse que poderá ser levado em linha de conta, principalmente para a primeira fase, que é a identificação das características. Enfim, aí não tem grande importância. E isto eu diria que vem na senda de outras decisões anteriores que menosprezam a percepção do público para aferir do valor substancial da forma. Eu discordo e irei dizer porquê. Basicamente pelo seguinte: ao contrário da funcionalidade técnica ou da natureza do próprio produto, que eu aí aceito efetivamente que
estejam em causa critérios objetivos, não é? Por exemplo, no caso da funcionalidade técnica, é importante verificar os documentos de patente, ou até o que os peritos dizem sobre a questão. Num caso de funcionalidade estética, é diferente. É diferente porquê? Porque é um critério já por si subjetivo, não é? E por isso é que eu acho que, independentemente de fazermos uso de outros critérios, é interessante porque os critérios foram apresentados, muitos deles são temporários, não é? Como o preço do produto ou as campanhas de marketing, são critérios temporários. E logo aí são bastante fiáveis. E por isso é que eu acho que a percepção do público, efetivamente, deve ser levada em linha de causa e isto tem sido seguido por alguma doutrina. E deverá ser levado em consideração porquê? Basicamente por duas razões. Para já, para aferir ou discernir se a atratividade da forma estará na sua estética ou noutro tipo de elementos. E elementos esses que podem nem estar relacionados com a forma, como, por exemplo, o caso da notoriedade do produto, que adquiriu através do seu uso ou de publicidade. Por exemplo, basta dar um exemplo muito concreto, o exemplo da sola vermelha para os sapatos de salto alto. Quando esta sola vermelha surgiu, eu pergunto, esta sola tinha algum valor substancial no produto? Não. Ninguém ligava, não é? Ou seja, este valor substancial só foi adquirido não pela sua própria estética, mas sim pelo seu uso e publicidade. E já agora por estar ligado a um grande estilista. E por isso é que é muito importante a percepção de um público. Ou seja, é preciso entender de onde é que surgiu este valor substancial, porque se o valor substancial estiver ligado à notoriedade que o sinal adquiriu pelo seu uso ou pela publicidade, então não poderá cair nesta proibição, que tem a ver com o valor estético em si, e não com a atratividade que o produto adquiriu ao longo do tempo. E por isso é que é tão importante aqui a percepção do público. E depois, numa segunda medida, é importante ainda para discernir até que ponto é que o público-alvo considera a forma como atrativa. Ou seja, quando é que a forma estética do produto é a razão pela qual o objeto é adquirido. Caso isto não seja feito, nós temos aqui uma consequência que é, para além de se correr o risco de penalizar o agente económico pelo investimento que promoveu no uso do objeto em causa, e não é isto o propósito do regime, o propósito do regime não é penalizar o investimento que foi feito, estaremos ainda a fazer outra coisa que tem sido criticado pela doutrina alemã, que é confiar às autoridades administrativas e às autoridades judiciais aquilo que se denomina um júri de design, ou seja, será o juiz que irá decidir, uma espécie de júri de design, que aquele valor estético é ou não substancial. Não é? Por isso é que eu acho que, ao contrário daquilo que tem sido decidido pela jurisprudência, a apreciação do público é um elemento de extrema importância neste tipo específico de proibição. Última questão, ainda sobre a nossa matéria, que é uma questão também de bastante relevância, que é o seguinte: será que a proteção por desenho ao modelo, ou até poderemos dizer por direito ao autor, será um critério para excluir este tipo de proteção? Ou seja, imaginem que eu quero proteger um sinal, a forma, ou seja, um sinal como a forma do sinal como marca. E essa forma está ou já esteve protegida por desenho industrial. Será que isso serve como critério de exclusão ou não? E atenção que isto poderá ser um passo lógico de interpretação, em termos de raciocínio jurídico, por uma razão específica que é, obviamente, tendo a aparência estética uma novidade de caráter singular e por isso obteve proteção por desenho industrial, então, logicamente, a forma do produto terá um valor substancial e por isso cai no âmbito da funcionalidade estética. Bom, este critério, apesar de ser lógico, e por isso é que o direito não é uma ciência exata, e por isso é que não pode ter apenas ditames lógicos, ou seja, nem tudo que é lógico está correto, não é? Este passo é lógico, mas na minha ótica está incorreto. Isto é incorreto porquê? Por uma questão que é, desde logo, esta interpretação esgotava quase na totalidade a possibilidade de registrar marcas de forma com valor estético, e sendo esse aspecto agravado pelo seguinte: desde logo, primeiro, os requisitos de proteção dos desenhos industriais poderão, no caso concreto,
não cumprir os requisitos de proteção, ainda que sejam concedidos. E atenção que isto na Europa assume uma gravidade maior. E porquê? Porque não é realizado exame substantivo. Ou seja, o Instituto, se não existir qualquer tipo de reação por parte do interessado, não faz qualquer exame substantivo. Não fazendo exame, desde que aquele desenho ao modelo passe, digamos, os procedimentos administrativos, irá ser concedido. E por isso, poderemos ter no mercado muitos desenhos ao modelos que não merecem proteção, mas ainda assim, em termos fictícios, estão concedidos. E por isso, presume-se que são protegidos. E também, porque na Europa existe outra circunstância que é, nós temos os chamados desenhos ou modelos comunitários não registados e que são protegidos pelo período de 3 anos e por isso este critério iria ainda implicar com esse tipo de questões. Então, a pergunta que se faz é, será ou não o facto de aquela forma estar protegida ou ter estado protegida por dizer um modelo um fator de exclusão? E a resposta é não, por aquilo que eu vos disse, e o Tribunal, no caso Gomboc, fez dizer isso mesmo. Diz que os objetivos inerentes a este tipo de exclusão não implicam que o direito da União em matéria de propriedade intelectual impeça a coexistência de vários títulos de proteção jurídica. Ou seja, aqui existe um resultado prático muito simples, que é a proteção da mesma característica por marca e por outro tipo de direito de propriedade intelectual não preenche automaticamente a proibição de registro da funcionalidade estética. Nem sequer é um critério de presunção. Ou seja, são questões que deverão ser vistas de forma independente. Obviamente que, em alguns casos, eu admito que o facto de uma forma estar protegida por determinado modelo poderá, no caso concreto, também ter um valor substancial e por isso ser rejeitada, embora não poderá funcionar como um requisito de exclusão. Aliás, se isso fosse assim, o jogador europeu teria o feito de forma expressa e não o fez. Aliás, isso até iria contra o artigo 16 da Diretiva de Desenhos ou Modelos, que refere expressamente que é possível acumular proteções de desenhos ou modelos comunitários com outro tipo de direitos de propriedade intelectual, onde se incluem os sinais distintivos, não é? Aliás, eu estava a pensar outra vez nesta questão e vejam o absurdo da construção que isto iria dar. Se nós levássemos esse raciocínio ao extremo e até abrangêssemos outro tipo de marcas, como marcas figurativas, e as marcas figurativas ou até mistas, o logotipo poderá ser protegido pelo direito ao autor, então logo, se isso fosse possível, também não poderia ser protegido por marca. Ou seja, vejam onde é que este raciocínio poderia levar-nos, não é? Ou seja, poderia levar-nos a resultados indesejáveis. Não é? Muito bem. Últimas 2 questões desta matéria, as observações conclusivas. O que é que eu acho que deveria ser alterado em termos de entendimento? Desde logo, o que eu acho desta matéria é que o motivo de exclusão relaciona-se muito mais com questões concorrenciais do que com a relação entre marcas e outro tipo de direitos de propriedade intelectual. E é por isso, muitas vezes, que nas decisões que são mantidas por tribunais dos Estados-membros ou até por entidades administrativas europeias ou dos Estados-membros, às vezes, digamos que têm esta questão como um empecilho. Pensam sempre que deverão levar em linha de conta o facto de existir uma acumulação. Mas a acumulação, como nós vimos, não é por si só um elemento para excluir a proteção. Ou seja, eu diria que esta questão está 100% relacionada com a questão concorrencial. E este é um motivo de cariz externo. Ou seja, que é evitar a monopolização de certas formas funcionalmente estéticas. E por isso, o que eu proponho que se faça neste tipo de exame é um exame semelhante àquilo que se faz em direito civil, que é ver isto de uma forma, em termos de colisão de direitos, não é? Ou seja, o registro de forma de uma marca de forma só deve ser recusado quando se concluir que é necessária para que os concorrentes possam concorrer no mercado. Ou seja, haverá valor substancial quando a monopolização da forma traga mais prejuízos à concorrência que benefícios ao titular. E por isso eu até diria que deverá ser chamado aqui aquilo que se chama
a doutrina do imperativo da disponibilidade, ou seja, é uma doutrina que nasceu na jurisprudência alemã, que foi trazida para a jurisprudência europeia e que basicamente diz que alguns sinais, isto tem sido aferido na questão do caráter distintivo, alguns sinais, por imperativo de liberdade de concorrência, deverão ser mantidos livres no mercado. E era isto, e muito obrigado, e obviamente estou à total disposição para questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vitor, pela sua brilhante exposição, muito completa e muito instigante para todos nós. Eu vou propor passar imediatamente a palavra para a segunda palestrante e, obviamente, ao final da segunda palestra, todos terão a oportunidade de suscitar as questões que entenderem pertinentes, mas desde já felicito o palestrante pela sua palestra muito objetiva e com casos muito específicos e com questões muito pertinentes sobre o tema. Realmente foi um contributo muito grande para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Sem maiores delongas, eu passaria à segunda palestrante, doutora Ana Pereira da Silva, que vai tratar de tema também correlato a este e interligado totalmente a este. Com a palavra, a doutora Ana Pereira da Silva. Obrigada, doutor António Murta. Antes de felicitar o meu colega de painel, vou começar por cumprimentar a ABPI e boa tarde Brasil, boa tarde Portugal, aos colegas que estão connosco, no caso o doutor António Murta, um querido colega de mestrado e doutoramento, não é? Que nós estamos juntos na faculdade, somos colegas. É uma honra estar a participar neste painel, deste table topic, deste congresso tão importante na cena internacional da propriedade intelectual e, sobretudo, com uma grande vantagem, é que é em português. E isso é algo que para mim é muito caro, que é a nossa maravilhosa língua. E, dito isto, agradeço o convite que me foi dirigido, na pessoa do Dr. Vítor Palmelo Fidalgo e do Dr. António Murta, e claro que me disponibilizei imediatamente, até porque ao longo dos anos conheci inúmeros colegas que são membros da ABPI e com quem convivi noutros grandes congressos internacionais e, portanto, foi-me lançado o desafio e eu aceitei. Vou felicitar o Dr. Vítor Palmelo Fidalgo, que é um jovem ilustre académico e também podemos utilizar aqui neste seio prático, porque dirige um grande escritório também e tem uma perspectiva muito prática, não estuda só a matéria do ponto de vista dogmático e teórico, mas tem bem presente o que é a realidade concreta destas matérias e isso torna-nos aos dois um bocadinho, falamos a mesma língua e às vezes isso não acontece com todos os colegas. E passando agora à minha intervenção, eu devo começar por dizer que depois desta brilhante apresentação do Dr. Vítor Fidalgo, resta-me dizer muito pouco, o que foi muito bom porque facilita-me o trabalho. Mas vou abordar o meu tema porque nós dividimos esta questão e o Dr. Vítor Palmelo Fidalgo ficou sobretudo centrado nas questões relacionadas com as formas estéticas e eu fiquei com a adjudicação das formas funcionais técnicas. E vou começar, antes de abrir aqui a minha apresentação, vou começar por fazer aqui uma pequena introdução sobre o seguinte. Esta matéria surge quando as empresas, sobretudo as empresas, pretendem proteger e registar marcas de forma. E a questão que se levanta imediatamente é porquê? Porquê registar marcas de forma quando as marcas nominativas e as marcas figurativas funcionam tão bem? A linguagem comercial processa-se quase totalmente na vida diária e na perspectiva dos consumidores pela visão e pela fala. E por isso, e o homem na sua vida dá nomes aos objetos instintivamente e reconhece-os pelos seus nomes.
porquê então passarmos aqui para um terceiro tipo de marcas? Embora nós hoje estamos centrados nas marcas de forma, mas hoje já temos muitos mais tipos registáveis, mas eu vou-me centrar nesta questão das marcas de forma. Bem, as marcas de forma surgem, isto numa análise um bocadinho empírica, como elementos comerciais de referência alternativa ou coadjuvante aos sinais distintivos nominativos e figurativos. Porquê é que as empresas têm esta apetência? Porque estas formas e os sinais forma possíveis de serem registados, ou seja, a forma do produto ou a da sua embalagem, tem uma grande vantagem, é que proporciona um ato de consumo, uma presença da marca em todo o ato de consumo, ou seja, há casos em que a marca vai até ao momento do produto ser totalmente consumido. Pensemos no caso das pastilhas dos detergentes. Porquê que as empresas ao longo dos anos, as grandes multinacionais que fabricam detergentes, têm tido a vontade de registar a forma das pastilhas de detergentes? Porque a comunicação com o consumidor conta sempre e qualquer minuto conta. E, portanto, é excelente que o consumidor compre a pastilha pelo apelo da televisão marca XPTO, vai ao supermercado o consumidor e vai buscar o XPTO. E continua, leva o produto XPTO para casa. E quando chega à casa e quando começa a desembrulhar a pastilha, ainda está no momento de marca. E se tiver 2 pastilhas, porque já desembalou 2, reconhece que a azul com a esfera encarnada no meio é da marca XPTO. Mas, na verdade, estes sinais vivem pouco por si sós. A autonomia das marcas de forma relativamente aos sinais verbais é pequena. Se eu vos disser aquela marca muito famosa, daquela garrafa transparente, estou a fazer uma charada. Não é? Podem estar a pensar em 10 garrafas transparentes, com uma forma assim, ou assado, e ficam a pensar, mas eu já disse que é famosa. Mas podemos ter, na cena comercial universal, podemos ter várias garrafas famosas. Mas é claro que se eu disser a garrafa da Coca-Cola, todos sabem qual é a forma. E, portanto, a identificação desta marca, que é a garrafa da Coca-Cola, ela, no ponto de vista do consumidor, é percepcionada também pelo seu nome. Portanto, não há uma originalidade distintiva tão grande nas marcas de forma relativamente à sua independência, relativamente aos sinais verbais. Mas há uma grande pressão, houve uma grande pressão, e portanto, a comunidade científica e legal ou legislativa da propriedade intelectual entendeu que era chegado um momento que sim, há formas que por si só são reconhecidas como sinais que referenciam determinado produto relativamente à sua função distintiva de recondução a uma origem determinável, pelo menos. E essa também é uma função do registro, que é nós podemos saber quem são os titulares das marcas, porque as marcas por si só não nos dizem que têm a sua origem na empresa A, B ou C. Dito isto, porquê também registar a forma de uma embalagem ou do próprio produto? Porque se eu conseguir ficar com a pastilha do detergente ou com um comprimido de um medicamento, a forma de um comprimido de um medicamento, eu vou bloquear o meu concorrente de poder desfrutar dessa vantagem que eu desenvolvi e, no fundo, que eu criei. A minha empresa desenvolve um formato de medicamento interessante, apelativo, ou uma forma de pastilha de detergente interessante e apelativa, e eu não quero que o concorrente a utilize.
ou que a explore também. E então eu quero registá-la como marca. Reparem que os casos que o Dr. Vítor Fidalgo enunciou são quase todos tendo por base uma sequência de a empresa registou ou protegeu uma patente, a seguir, ou entretanto, ou pode ter começado por ter protegido um desenho, um modelo, o chamado desenho industrial, e a seguir, quando está a chegar ao fim do 25º ano, ou um bocadinho antes, vai registar como marca porque quer que o seu exclusivo progrida e continue. E há que arranjar aqui uma solução. Este é o caso padrão. E há situações em que nós podemos levantar a questão, bem, então, e se aquela forma esteve protegida por um desenho ou modelo durante 25 anos por um terceiro e passado 20 anos eu vou recuperar aquela forma e vou registá-la como marca. Portanto, o direito não me pertenceu. O direito anterior, o direito primitivo, não me pertenceu. Portanto, estas questões também se podem levantar e têm que ser levantadas quando estamos a analisar qual é a pretensão registal por detrás de uma marca de forma. É claro que o INPI não tem dados, o pedido não revela nada disto. O pedido revela os dados do que é que se pretende proteger. E é assim que ele vai ser analisado. De onde? A minha temática prende-se ainda com uma questão diferente da estética. A forma de que vou tratar é a forma que confere ou que tem a aptidão de produzir um determinado resultado técnico. E, portanto, estamos já noutra dimensão de análise, que é o que é que vamos retirar da liberdade de utilização por todos. E estes todos, quem são? São os concorrentes, basicamente. Portanto, esta restrição tem um fundamento sobre aquilo que eu vou retirar aos meus concorrentes, aquilo que eu não vou deixar os meus concorrentes utilizarem. Ora, todo o funcionamento técnico tem na sua base uma necessidade e é um resultado necessário de determinado pressuposto. Se o pressuposto é a forma, o resultado ocorre como uma necessidade. Ou seja, quando nós estamos a tratar de funções técnicas e tridimensionalidade, nós estamos no plano dos produtos físicos, tangíveis. A tridimensionalidade tem que ter subjacente à partida, uma dimensão física. É claro que poderemos pensar em marcas tridimensionais digitais, mas isso é uma realidade que eu não sei se é abordada neste âmbito, ou se está pensada quando esta proteção foi admitida, legalmente admitida. O que interessa aqui é que no plano dos produtos nós temos o bem, e temos a marca. A marca é intangível, a marca é intelectual. Portanto, nós estamos em dois planos diferentes. E o que se apresenta perante um registro pode ser um produto ou uma embalagem do produto, e temos que analisar até que ponto é que aquela forma é necessária à comunidade, em geral, até que ponto é que estamos numa abordagem daquela forma como algo independente daquele produto. E, por isso, a minha exposição fica mais fácil, porque o Dr. Vítor Fidalgo abordou muitíssimo bem o princípio da independência da marca e do produto. Quando nós pensamos, bem, mas o examinador também, ele próprio conhece esta forma como pertencente a. Sim, mas sabe que quem é a empresa que fornece aquele produto ou reconhece aquela forma só como marca. Esquece a função. Não há função, não há estética. Portanto, olha, aquele produto é abordado, aquela forma que aquele produto tem é só abordado como um sinal.
Ora, o ser humano não faz este raciocínio tão elaborado perante uma forma. O público observa um objeto das duas uma. Ou ele aparece de novo e reconhece nele uma aptidão qualquer, ou é ensinado. E daí o investimento que as empresas fazem nas marcas de forma. E para quê? Para que elas ganhem a tal aquisição, a tal mancha marcária. Estas formas têm que ganhar mancha, têm que esbater a realidade do produto e passar para a dimensão intelectual. Como é que a lei resolve este problema? É agora que eu vou abrir a minha apresentação. Peço desculpa, vou abrir a minha tela. Penso que já estão a ver, ou não? Sim? Sim. Então, como o Dr. Vítor Fidalgo fez na sua introdução, nós estamos a falar de um enquadramento legal em que têm relevância aqui as diretivas da União Europeia. Eu elenquei aqui as 3 diretivas. Nesta matéria, elas são todas semelhantes, valendo neste momento, ou vigorando neste momento, a diretiva de 2015, que veio impor uma maior uniformidade ou harmonização legislativa aos Estados-membros da União Europeia. E também a regulamentação da própria marca da União Europeia, que naturalmente coincide com as disposições que a diretiva determina. No caso, interessa-nos o artigo 4, número 1, a linha 2 da diretiva, correspondem aos artigos 7º do regulamento e ao artigo 209 do Código da Propriedade Industrial, e na parte que me toca, e eu dividi esta norma só relativamente à minha matéria, portanto, é recusado o registro ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registros relativos a sinais constituídos exclusivamente pela forma ou por outra característica dos produtos necessária à obtenção de um resultado técnico. E trago-vos aqui alguns exemplos da jurisprudência da União Europeia. Nem toda tem o mesmo teor, porque decorre de procedimentos diferentes. Falo-vos no primeiro acórdão que tratou e que incidiu sobre esta matéria, de modo a explicar à comunidade e à sociedade em si, às empresas e aos juristas e a todos nós, o que é que aquelas normas da diretiva e do regulamento da marca da União Europeia querem dizer, estas expressões todas de exclusivo, exclusivamente, resultado técnico, tudo isto é o que esta jurisprudência vai construindo. Este direito da União Europeia ao nível das marcas eu diria que é construído talvez 20% pela norma jurídica e 80% pela jurisprudência interpretativa do Tribunal de Justiça, e nesta matéria vem acontecendo, com avanços, com recuos. Não vos vou contar a história de todos estes acórdãos, porque no meu tempo não permite, mas para vos dizer que, deixem-me só mandar aqui uma coisa, porque senão não vejo a minha própria apresentação. Deixem-me só, peço desculpa. Aqui. Os motivos, só um segundo. Cada um dos motivos de recusa do registro de marca devem ser, cada um, isto vale para todos, cada um dos motivos de recusa dos registros de marcas devem ser interpretados à luz das finalidades e dos interesses que o justificam. Há pouco, o Dr. Vítor Fidalgo falou nos fundamentos públicos e fundamento concreto, penso que foi, não foi, Dr. Vítor, se calhar. Ou seja, atrás de cada norma está a sua ratio e está a sua teleologia. E, portanto, nós devemos, quando encaramos um fundamento de recusa, abordá-lo vendo qual é a finalidade, não é só ver qual é o dispositivo. O dispositivo diz-nos que as formas que produzam um resultado técnico
não podem ser registadas, mas temos que perceber o porquê. Então vamos enquadrar a nossa forma atendendo a estes interesses subjacentes. No caso desta linha em específico, do artigo 4º, número 1 da diretiva, o que está por detrás desta restrição ao registro das marcas de forma é o interesse geral. E eu diria que neste caso, em concreto, é a proteção do segmento do interesse da concorrência. As pessoas, na sua vida diária, não utilizam ou fabricam ou produzem estes produtos, ou produtos com estas formas que produzam estes resultados técnicos. E daí o interesse geral aqui em causa é o interesse da concorrência. São interesses sobre liberdade de concessões técnicas que resultam efeitos técnicos. E esta norma e este impedimento visa impedir a constituição de monopólios, precisamente sobre soluções técnicas ou características utilitárias dos produtos. E, portanto, interesse geral é manter livres e, sobretudo, o que é não constituir monopólios, não permitir a apropriação de um só. E daí, deixa-me só queria fazer mexer a minha apresentação e, dito isto, ou seja, estamos cientes do qual é o interesse que está aqui em causa, vou apresentar-vos um breve roteiro da apreciação. Ou seja, nós vamos analisar os pressupostos desta restrição normativa e eles estão neste quadrado amarelo e temos que perceber o que é que esta norma nos diz. E esta norma diz-nos: não são registáveis as formas ou os sinais caracterizados por formas constituídos exclusivamente. E o que é isto do exclusivamente? Portanto, tudo isto, toda esta norma tem que ser desmontada. O Tribunal tem vindo a desmontar esta norma para nos dizer e dar-nos pistas de como é que deve ser ou como é que será a melhor aplicação desta restrição. Então, num destes acórdãos, o Tribunal veio dizer que constituído exclusivamente é equivalente a ter características que devem ser identificadas como as características essenciais. E se essas características essenciais responderem a uma função técnica do produto, então essa forma vai ser abordada e será sempre abordada como uma forma necessária. Então não será registável. Como é que esta operação da identificação das características essenciais da forma se opera? Primeiro, esta análise assenta em dados objetivos ou em informações objetivas, não é uma mera opinião. E por essa razão, não podemos ter em conta, ou não deve, e o Tribunal já definiu isso, não deve ter-se em conta a percepção que o público tem da forma. E porquê? Porque o público não tem conhecimentos técnicos. Olha para a forma, mas se calhar nem se apercebe do resultado técnico que aquela forma proporciona, ou o resultado técnico que aquela forma suscita, de onde os dados têm que ser geridos pela administração que vai ter o sinal sobre o seu exame, no caso a administração, o INPI, os nossos INPIs, não é? Que até têm o mesmo nome. O INPI é que vai, na análise do pedido, centrar-se naquela forma e ver quais são os dados que pode recolher sobre a mesma para poder formar a sua opinião, digamos, sobre quais são as características essenciais desta forma. Esta forma é mais estética ou é mais técnica? Esta forma, bem, é a forma de um produto conhecido, mas está muito ornamentado. E vamos para o caso da peça da Lego, que o Dr. Vítor Fidalgo também nos falou. A peça da Lego tem aquela forma que todos nós devemos conhecer, não é? Todos devemos ter brincado com Lego, então temos filhos
que brincaram com Lego, tem aquela forma com aquela conformação específica, com aquelas bolinhas onde encaixam as peças umas nas outras. E no caso desta peça, esta peça tinha um elemento de ornamentação, que é a cor encarnada, o vermelho. E, portanto, o que é que releva aqui mais? Releva esta configuração que tem uma função, o INPI vai ver porque é que tem uma função e vê que já houve patentes, há descrições técnicas sobre o funcionamento, há as instruções dos jogos, há entrevistas dos inventores, há tudo e mais alguma coisa, e, portanto, partindo desses dados objetivos, porque esses são dados objetivos, facilmente percebe que aquela configuração não é meramente aleatória ou arbitrária, aquela é uma configuração que produz um resultado técnico. E, com certeza, que não vai relevar, quando vê um pedido de marca, e aí vamos analisar. Pedido de marca, que tipo de direito é? É um direito potencialmente perpétuo. Este exclusivo, o que é que vai trazer a esta empresa? O que é que ele vai poder impedir? O que é que ele vai impedir à sociedade e aos seus concorrentes? Portanto, esta é também a análise que o INPI faz. E, portanto, nesta ponderação, é claro que o caso da Lego é um caso muito flagrante, em que a cor não é tão relevante assim, porque a própria Lego tem peças de variedíssimas cores. E, portanto, uma vez concedido um registro de marca para uma forma como aquela, o exclusivo que outras figuras e outros tipos jurídicos não deram no tempo, porque se esgotaram no tempo, iria de algum modo continuar. E, portanto, características essenciais é o passo, é a etapa inicial para a análise destas marcas de forma. E, identificadas estas, como disse, vamos ver se elas respondem a uma função técnica do produto. Todas estas etapas que eu tenho aqui estão na jurisprudência dos casos que eu mostrei há pouco. A representação do sinal, esta foi uma questão que se levantou num dos casos, por exemplo, o caso do cubo mágico, Rubik's Cube, em que a questão foi, bem, a apresentação que foi submetida a registro não era tridimensional, eram imagens do cubo em várias faces, até que ponto é que o INPI pode ir analisar outros materiais e isso não tem que se cingir à representação do sinal que está no pedido. E pronto, o tribunal veio dizer que não, porque isso era altamente redutor da análise de uma marca tridimensional. Se a marca é tridimensional, o examinador tem que ter acesso, entre aspas, ao produto concreto, à forma concreta. E se a forma é tridimensional, aquilo que estava representado nem sequer é o que o público vai ver. O público vai ver um cubo funcional. Não vai ver 3 imagens a preto e branco que correspondem à fixação do sinal no registro. Então, o tribunal veio dizer, e daí a importância, e por isso eu ter citado esse acórdão, é que a representação do sinal deve ser complementada na análise com outros elementos, entre os quais o produto concreto, se o INPI tiver acesso a ele, ou se puder visualizá-lo hoje através da internet ou por outros meios, e ter em conta também, ou seja, aqui, as características invisíveis que não estão perceptíveis na representação do sinal no pedido, ou nas fotografias, ou nos elementos que são apresentados no pedido. Eu estou a contar o meu tempo, mas, senhor moderador, eu agradeço que, se estiver a exceder-me, que diga, está bem? Estou com tempo. Então, feita este percurso, por este roteiro, com estas pistas todas que o Tribunal de Justiça foi construindo, nós chegamos formulamos a nossa conclusão, e o INPI formulará a sua conclusão, a conclusão em que, quando se apura que a forma confere
um resultado técnico que se sobrepõe a todos os seus aspectos ornamentais, o registro tem que não ser atribuído, por ser um registro que iria interferir desequilibradamente na concorrência, porque iria atribuir uma vantagem excessiva ao requerente. Vou avançar. Neste caso deste acórdão Philips, que foi o primeiro caso, como vos falei há pouco, estava em causa a caducidade de uma patente, de uma máquina de barbear com lâminas trigêmeas, acho que é assim que na gíria se diz, rotativas, e a Philips pediu o registro desta marca tridimensional com esta fotografia. E a questão que se levantou na defesa deste registro é que isto era uma forma mais ou menos aleatória, porque outras empresas poderiam chegar ao mesmo resultado técnico de uma máquina de barbear com lâminas trigêmeas facilmente, e portanto esta não seria a única forma que condicionasse este resultado. E o tribunal o que disse foi que a existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico não constitui uma circunstância para excluir este motivo de recusa do registro. E portanto, aquilo que no início destas questões serem debatidas nos tribunais e nos institutos, a questão que se levantou era se este resultado técnico fosse só obtido a partir desta forma, aí é que se pensaria que o registro como marca não deveria ser concedido. Mas se houvessem formas alternativas que proporcionassem o mesmo resultado técnico, então este exclusivo atribuído pelo registro de marca já não seria tão gravoso, mas o tribunal não entendeu assim. Se a forma proporciona um resultado técnico, há uma necessidade daquela forma relativamente ao resultado e, portanto, não interessa se há outras formas alternativas. O caso Lego, como já vos disse, foram identificadas as características essenciais desta forma, desta peça, e quem decide sobre quais são as características essenciais não é o requerente, é a autoridade que as vai identificar e as vai definir, no fundo. Não é o requerente que diz, não, a cor é mais importante do que a forma, é a autoridade que decide. Quem diz os institutos, diz também os tribunais, que podem estar nesse momento a decidir sobre isso. A identificação é casuística, não se pode criar um padrão ou uma norma relativamente a este tipo de sinais. Tem que se identificar porquê, porque precisamente cada resultado técnico é um resultado técnico, cada forma é uma forma diferente e em cada caso tudo isto tem que ser ponderado. As vantagens que vão ser concedidas por este registro, se a atribuição deste registro respeita as finalidades da atribuição jurídica de um exclusivo sobre esta forma e, portanto, tudo isto é ponderado caso a caso. Não existe uma hierarquia sistemática entre os elementos componentes da forma ou os elementos de que se possa também analisar, desculpem, atrás, de que se possa analisar a funcionalidade da forma, ou seja, no fundo esta expressão serve para duas situações. Não há hierarquia sistemática nos elementos, ou seja, se um elemento ornamental é ou não mais importante que um elemento funcional, ou que uma característica funcional, não há, e portanto a apreciação deve ponderar qual é a importância e a necessidade da forma relativamente ao efeito técnico. Mas isto também pode querer dizer, e também significa,
que também não há hierarquia em absoluto, não há hierarquia entre os meios objetivos utilizados pela autoridade para chegar às suas conclusões. É claro que o Tribunal já disse, por razões da lógica desta análise, o Tribunal disse que não pode, as sondagens do público não podem relevar como elemento objetivo, porque o público não tem conhecimentos técnicos objetivos para poder pronunciar-se sobre o resultado técnico que a forma proporciona. A análise é feita pela impressão geral do sinal, mas também pela análise dos elementos componentes do sinal. E, portanto, vamos ver a forma num todo, o objeto num todo, mas depois também vamos centrar-nos em determinados aspectos. No caso da peça do Lego, nós vemos a peça como um todo, mas este aspecto destas bolinhas e da sua funcionalidade e da sua distância e das dimensões e proporções que esta peça apresenta, foi tudo analisado ponto por ponto, aspecto por aspecto, para se chegar à conclusão que nada disto é aleatório, isto respeita uma solução, ou satisfaz uma solução técnica. Exame visual ou análise dos elementos úteis, portanto, o INPI analisa visualmente a peça e vai buscar todos os elementos que considerar relevantes para formular e sustentar a sua opinião. E é importante que o faça, porque, em regra, uma empresa que pretende registar uma forma normalmente defende a sua perspectiva de distintividade deste tipo de sinais até instâncias elevadas. Verificar o desempenho técnico de todas as características também é um momento que é relevante nesta apreciação, não só as funcionais, mas também as não funcionais. E há certamente sempre que fazer uma ponderação sobre a sua relevância relativa. Neste caso, KitKat é um caso muitíssimo famoso. O Tribunal, estes artigos que aqui estão são das diretivas anteriores, neste caso a diretiva 2008, mas que correspondem às normas, à norma do artigo 4º, sem alteração significativa, a não ser as características adicionais que foram consideradas também para efeito de recusa. Neste caso, o Tribunal veio dizer que esta norma não se... peço desculpa. Que esta norma deve ser interpretado, portanto, este artigo deve ser interpretado no sentido de que se opõe ao registro como marca de um sinal constituído pela forma do produto, quando desta forma compreenda 3 características essenciais. Uma das quais é imposta pela natureza do produto, as outras são necessárias à obtenção de um resultado técnico. E isto na condição, todavia, de que pelo menos um dos motivos de recusa seja aplicável. E os motivos de recusa são os que o artigo 4º, neste caso era o artigo 3º, número 1, linha E, previa que era o caso da forma corresponder à própria natureza do produto, o caso da forma corresponder à obtenção de um resultado técnico e ao caso de a forma corresponder a uma forma estética ou ter natureza estética relevante. E o que o Tribunal aqui veio dizer é que quando um produto combina todas estas características, e são elas as 3 essenciais, o sentido a retirar aqui na aplicação desta norma é de que, desde que uma delas
se encaixe plenamente numa dessas alíneas, o registro será recusado. Só para ir aqui. Este acórdão também foi importante porque também veio dizer-nos que este caso, como vêem, é esta barra de chocolate, o chocolate que é entendido como uma bolacha revestida de chocolate, em 4 barras. Esta era uma forma simples, não há expressões gravadas no chocolate, portanto é a pura forma do produto que é oferecido ao consumidor. E o tribunal entendeu que neste caso, o sentido a retirar é o de que se aplica-se ao resultado que se observa do produto, portanto, esta norma tem aplicação relativamente ao resultado na utilização do produto ou aquele resultado que o produto evidencia e não tanto ao modo de fabricação. Esta forma deste chocolate, no processo isso estava tratado, é de algum modo determinado pela configuração da máquina onde o chocolate, onde a bolacha é produzida. E, portanto, havia aqui a questão também de que a forma tinha aqui, era determinada por razões técnicas, aplicava-se ao modo de fabricação do produto, mas não tanto ao modo de funcionamento do produto. Mas o tribunal aí esclareceu que sim, que o sentido a retirar da forma é o do funcionamento do produto como causa de um resultado e não tanto o produto como resultado de um efeito técnico. E, finalmente, falo-vos neste caso já abordado pelo Dr. Vítor Fidalgo, porque este caso Gombock, ele aborda as duas problemáticas. A problemática do resultado técnico que este objeto proporciona ou tem intrínseco um resultado técnico e a própria forma estética do objeto. E o tribunal, neste caso, veio dizer-nos aquilo, quer dizer, este acórdão sintetiza e vai recuperar praticamente tudo o que os acórdãos anteriores, Philips, Lego, sobretudo Philips e Lego, já tinham esclarecido, em que a autoridade, ou o tribunal, ou o julgador, pode analisar a forma que é apresentada a registro, não se limitando à representação gráfica do sinal. E, portanto, não há que haver essa limitação da análise ou na percepção da forma. E, portanto, todos os elementos de informação podem ajudar a formar a opinião sobre as características essenciais deste produto. É claro que, para a análise das características essenciais do produto, quais são as características, pode intervir aqui, de algum modo, a percepção do público. O público pode dizer, quando vê este objeto, o que é que aprecia nele? E o público pode dizer, porque é um sempre em pé. Porque é uma peça da Lego que encaixa nas outras. Pronto, e portanto, então qual é a característica essencial deste produto? O público pode dizer que a característica essencial é estas que eu acabei de dizer. E, portanto, reconhece no fundo, então, mas o que é mais importante na peça da Lego? É a cor? Ou é esta forma? Ou o que é que esta peça faz? E o público pode dizer assim, não, o importante não é a cor, porque a Lego tem peças azuis, amarelas e verdes. Não, aqui, estas são as peças que encaixam umas nas outras. Bem, então, o público pode ser ouvido para a identificação das características essenciais da forma. No entanto, o tribunal veio dizer que a autoridade não tem que aceitar como relevante e como elemento de análise a opinião do público sobre se aquela peça
produz ou não um resultado técnico e qual é o resultado técnico, porque o público não tem conhecimento. Eu não tenho conhecimento do resultado técnico que este Gombok proporciona. Eu sei que ele fica em pé, mas quem conhece estes produtos saberá porque é que ele fica em pé, qual é a fórmula matemática que o sustenta e, enfim, todo esse conhecimento que é necessário ter noção dele. E por isso o examinador... Estamos no time, vou terminar. E, portanto, o Tribunal vem-nos dizer que, embora elementos de informação que não resultam da representação possam ser tomados em consideração para determinar as características, se as características respondem a uma função técnica, esses elementos devem provir de fontes objetivas e fiáveis, e lá está, podemos ir ver documentos de patente, podemos ir ver processos de registro de desenhos ou modelos, mas, neste caso, não podemos, para este efeito da conclusão sobre a função técnica do produto, ouvir a opinião do público. E resta-me agradecer a vossa atenção e fica à vossa disponibilidade. Muito obrigado, Sr. Moderador. Doutora Ana, pela apresentação brilhante e muito precisa. Eu gostaria de, nesse momento, já levantar aqui alguma questão aqui ao doutor Vitor, valendo da condição de moderador, e depois abrir para os colegas que queiram fazer perguntas e indagações. Bom, a primeira questão que eu queria colocar diz respeito a essa questão da concorrência, que o doutor Vitor mencionou, e que ela pode ser colocada dentro de uma perspectiva. Obviamente, tem o princípio geral de concorrência, e que, obviamente, existe essa colisão e que não é tão dramática quanto em outras áreas, onde as normas estão no mesmo patamar, ou seja, existem colisões envolvendo normas, princípios constitucionais, como liberdade de expressão, e outros que também estão ali duelando da mesma forma, e é preciso encontrar uma interpretação conforme para evitar essa colisão de direitos. Mas, obviamente, o princípio aqui da concorrência. Mas, além desse aspecto, né, em que o princípio da livre concorrência deve ser observado, a gente tem uma questão que é a questão de concorrência desleal, né, e, sobretudo, uma concorrência desleal atípica, ou seja, a hipótese onde essa forma desse produto não estaria sendo objeto de discussão por nenhum direito exclusivo, mas através de uma violação repetida e envolvendo um ato de concorrência desleal, atípica, ou mesmo até um ato de parasitismo. E aí é dentro desse aspecto que eu queria a apreciação do doutor Vitor e eventualmente também da doutora Ana Maria. E a segunda questão, rapidamente conexa a essa, é também dentro desse aspecto se também uma proteção quanto à apresentação de um estabelecimento, né, também não poderia ter uma analogia, apesar de ser de serviços, né, nós não estamos tratando do produto, você não poderia ter uma analogia com embalagens. E aí, dentro desse mesmo espírito, também, né, nessa modalidade de concorrência, concorrência atípica. E queria ver a apreciação, gostaria de ouvir a apreciação do doutor Vitor e, eventualmente, da doutora Ana Pereira da Silva. Muito bem. Antes de mais, eu queria felicitar a minha colega e amiga doutora Ana Pereira da Silva pela brilhante exposição, e eu concordo totalmente consigo. Nós somos daquela, digamos, daquela vertente de que acha que o direito não é só filosofia prática, não é? Ou seja, digamos que é dirigida à resolução de casos concretos. É para isso que serve o direito, não é? Senão, se teremos no âmbito da filosofia, também é útil, não é? Mas serve
apenas para isso mesmo, colocar questões, não resolvendo, não é? E eu por isso estou muito contente e felicito pela excelente apresentação. É um prazer estar aqui consigo e também pela moderação que tem sido excelente pelo Dr. António Murta. Indo diretamente à questão. Nesta questão, eu até acho que o Dr. António Murta percebe muito mais do que eu, mas eu irei dizer aquilo que eu acho. Então, obviamente, nós vimos que antes desta harmonização de 88, esta questão também era tentada por concorrência desleal, não é? Mas aqui, como o Dr. António referiu, não está em causa o direito subjetivo em si, mas as condutas que são desleais. E com um limite, que é o limite da concorrência, não é? Temos de estar entre concorrentes. Mas depois resulta logo um problema, que é a matéria da concorrência desleal não está uniformizada a nível europeu. E então, obviamente que poderá ser sempre uma via, não é? Ou poderia ser sempre uma via, mas tinha desde logo este handicap que é, tendo como objetivo o mercado comum, esse mercado comum poderia ser prejudicado pela falta de harmonização desta matéria, não é? Eu lembro-me que esta questão foi colocada muitas vezes na Alemanha. Na Alemanha existia uma coisa que já não existe, que agora existe algo parecido, mas não é igual, que era o Ausstattung, exatamente, que digamos que era uma forma de proteger o get up, ou seja, o adquirido através do uso, mas pela via da concorrência desleal, enfim, ultrapassando as restrições tanto do regime das marcas como as próprias até proibições absolutas, e muitas vezes esta questão era protegida através do Ausstattung, que hoje em dia tem um regime semelhante, que é da marca não registada e que adquiriu notoriedade pelo uso, enfim. Mas, respondendo diretamente à questão, temos desde logo o problema que esta matéria não está harmonizada. É uma via limitada porque está sujeita às condutas e não ao direito subjetivo em si, e, obviamente, tem outro requisito, que é o facto de eles estarem em concorrência. Quanto à questão do parasitismo, enfim, existe, como o Dr. António sabe, correntes doutrinárias que rejeitam a concorrência parasitária de forma autónoma e referem-se este objeto, este bem intelectual não está protegido ou não pode ser protegido pelo intelectual, então também não pode ser protegido indiretamente pelo um regime de concorrência parasitária, não é? Enfim, aqui coloca-se essa questão de saber ou não. Eu acho que sim, eu acho que em alguns casos poderá existir concorrência parasitária. O mais difícil digamos, identificar quais os requisitos, não é? A questão de ser de caráter permanente, a questão de se devemos levar em linha de conta ou não o fato de aquele tipo de produto daquela empresa ser conhecido, enfim, é muito complicado, embora eu admita que essa concorrência desleal atípica possa existir. Quanto à questão foi muito bem colocada a questão de existir um caso de uma loja, não é? De ser protegida através de marca de serviço, e se poderia ou não cair nesta proibição. Eu acho que sim, mas há um grande problema neste regime, ou seja, eu acho que sim em termos teóricos. Em termos práticos, se olharmos para a lei, ela apenas diz formas dos produtos, formas ou outras características dos produtos. Então, isso cria logo aqui um grande handicap, não é? Porquê? Porque em 2014 ou 2013, penso que o caso é de 2013, a Apple tentou, através de um registro internacional, registar a sua loja, não é? Que é a loja muito conhecida da Apple, e isto levantou várias questões em muitos países, como na Alemanha, e esta questão chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia, e em 2014 o Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer que o motivo de absoluta recusa baseado na forma não se pode aplicar a este tipo de situações, porque temos casos de serviços e não produtos, não é? O tribunal vem mesmo expressamente excluir essa hipótese. E então, enfim, isto poderia ser mais um dos casos onde nós alargávamos o conceito de forma a abranger esse tipo de situações, porque, na verdade, aquele serviço, apesar de ser um serviço, está em causa as três dimensões da loja, não é? E por isso mesmo poderíamos levar o raciocínio até esse tipo de situações, embora temos sempre, literalmente, o limite da lei. A lei diz produtos, forma dos produtos e não dos serviços, não é? E esse é o grande problema, embora possa ser encarado
como meramente um problema procedimental, não é? Porque já vimos que muitas vezes o tribunal ultrapassa a questão da representação gráfica. Enfim, é um tema ainda a ser discutido, mas neste momento temos uma decisão que diz que não se aplica a serviços. Esse é o grande problema. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vitor. Talvez só pudesse só A acrescentar. doutora Ana Maria já ia passar a palavra. Ainda. Não tenho nada muito a acrescentar, mas só isto. Sim, a norma, quando fala na forma dos produtos, é nos produtos a que a marca é destinada a assinalar. E a análise é feita relativamente, precisamente, à descrição que vem elencada no pedido. Por exemplo, não sei até que ponto é que nós podemos pensar nisto, mas se eu quiser registar um martelo normal, um martelo, para identificar serviços, serviços de comunicações por telefone, por exemplo, não há relação nenhuma entre o martelo e os serviços, portanto, imaginem todo aquele merchandising, que não vou aplicar aqui o termo corretamente, mas todos aqueles brindes que as empresas têm para oferecer, podem ser uma marca, e portanto eu posso registar um cubo, talvez possa, esta é uma hipótese, talvez possa registar um cubo para assinalar um serviço de hotel, por exemplo, um serviço de hotel, e dou um cubinho a cada hóspede. Portanto, eu não sei até que ponto a lei, isso é um caso que ainda não explorei, mas não sei até que ponto é que esta recondução ao produto a que a marca se destina também não ficará um bocadinho aquém da intenção legislativa, porque eu não peço a marca para cubos, como era o caso, não é? Nem para máquinas de barbear, nem para chocolates, e peço a marca para um serviço. Portanto, a questão também se prende um bocadinho com isto. E pronto. Muito obrigado, doutora Ana. Eu queria indagar dos presentes se alguém gostaria de fazer alguma colocação ou alguma pergunta aos palestrantes de forma objetiva, porque estamos com o nosso tempo um pouquinho apertado. Mas sintam-se todos à vontade para indagarem o que acharem pertinente. Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, eu, de novo, gostaria, em nome da BPI, de agradecer imensamente aos palestrantes e a todos os participantes, mas, em especial, aos palestrantes que nos brindaram com grandes apresentações, muito densas e muito precisas e muito técnicas e muito envolventes, e com temas com exemplos muito claros, e nós só temos a agradecer. Realmente as palestras foram de altíssimo nível, e eu agradeço também a participação de todos os presentes no painel, e com isso podemos, não havendo mais perguntas ou nenhuma indagação, podemos dar por encerrado o nosso painel. Muito obrigado, doutora Ana Maria Pereira, doutor Vitor Fidal e todos os demais participantes. Foi um prazer muito grande estar com vocês essa tarde. Um grande gosto. Obrigada. Grande obrigado. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço.